pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo pra Pergunta, o podcast oficial do TDC. E aí, tá começando agora mais um episódio do podcast Quero Ser Dev. E dessa vez, ao vivaço do estúdio no TDC. E Bá, pela terceira vez aqui, já pode pedir música, né? Vou pedir. E aí, Bá? Gente, o tema do podcast hoje, do episódio, é futuros possíveis. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu desde os últimos episódios que a gente conversou e o que a gente está projetando para o futuro da nossa carreira, tá? Mas relembra o pessoal, quem é você, né? O que você andou aprontando aí? E daqui a pouco a gente entra nas próximas perguntas. Beleza. Oi, pessoal. Muito feliz de estar aqui mais uma vez, né? Desde a primeira temporada do podcast Quero Ser Dev. Muito feliz também de estar aqui no TDC, na coordenação de trilha que você acabou de palestrar. Mas então, eu sou a Bá Aguilar, sou de Belo Horizonte, tenho aí 34 anos, sou desenvolvedora front-end. A primeira vez que a gente falou tinha menos de um ano, né? Tinha acabado de entrar para o mercado de trabalho, realizado aí a transição de carreira para desenvolvedora. Tinha saído do design, feito curso bootcamp, ali no meu primeiro emprego júnior, né, numa startup. Nosso papo foi sobre isso. Sim. Né? No nosso segundo papo, já ali no meio da pandemia, a gente conversou sobre como deixar de ser júnior, né? Sim. Como rampar a carreira. Como E agora? progredir. Então, nesse tanto de tempo aí já foram o quê? 5 anos. Né? 5 anos. Hoje eu sou desenvolvedora front-end já sênior. Hoje eu trabalho no Grupo Boticário, na parte de tecnologia. Putz, muito feliz, né? E olhando para trás, assim, a nossa trajetória, tudo que a gente fez juntas, né? Desde lá da Reprograma onde a gente se conheceu. E olhando também para minha carreira, tipo, uau! Quanta coisa aconteceu. Assim, passei por startup, assim, né? O pau quebrando, pauleira, pandemia, né? Então, assim, passei por várias empresas também que estavam em pleno crescimento na pandemia, contratando, assim, rampando mesmo. Cheguei na consultoria de software, fiquei 1 ano e meio na CIT, também aí uma outra pegada, né? Aprendendo a lidar com cliente internacional, outras formas de trabalhar tecnologia. E agora estou de volta, já tem um ano e pouco, 1 ano e 3 meses que eu estou no Boticário, já aí com foco mesmo, né, para produto, experiência do usuário, rampando, assim, olhando para o meu futuro enquanto desenvolvedor front-end, né, disso tudo que aconteceu, que eu vivi lá atrás até agora, quais caminhos que eu tomei, quais eu não deveria ter tomado e principalmente para onde eu quero ir. Que acho que aí cruza muito aí com o nosso papo de hoje. Quer ser especialista? Esse caminho? Fala um pouquinho, Vá. O que você está desenhando para isso? Olha, nesse momento eu estou exatamente olhando para essa pergunta. O que eu preciso agora para ser especialista? Então o nome desse podcast pode ser Quero Ser Especialista. Quero Ser Dev Especialista. E assim, eu estou fazendo um raio-x mesmo de como que eu estou, né, tecnicamente. Eu acho que quando a gente tá tanto tempo trabalhando, né, com tecnologia, todo dia surge uma nova, né, um novo framework, uma nova tecnologia, uma coisa nova para aprender, mas às vezes a gente olha para tantas possibilidades, a gente esquece de moldar de uma forma um pouco mais precisa mesmo, né, com objetivo, meta, para a evolução, medir essa evolução, de onde que a gente quer chegar. Então, assim, nesse momento eu estou olhando, beleza, eu quero ser especialista, quero seguir lá no Bolt, onde eu estou, quero, né, crescer lá dentro. O que eu preciso, né? Então, assim, das stacks que eu trabalho, o que eu preciso aprofundar, né? Ter um domínio mais profundidade, entender
mais do que só ali fazer o básico, mas por baixo dos panos, como funciona, começar uma aplicação do zero, começar, né, um projeto grande e complexo do zero. Pensar em outras paradas, né? Escala, performance, Sim. observabilidade, Tudo isso. segurança. Segurança e tudo isso num nível muito mais profundo, né? Que a gente, assim, eu não sei você, mas eu acho que principalmente gente que veio de uma transição de carreira, né? Eu tenho 34 anos, eu tenho 5 anos de profissão, né? Então, assim, beleza, eu aprendi muito, fiz muita coisa, entreguei muito produto no mercado, mas eu sinto que eu sei muito me virar, entendeu? É isso assim, aí. eu chego ali na linha de frente, bateu uma tarefa, eu vou correr atrás, vou aprender. Mas eu acho que a virada de chave, né? A gente já está aqui, lá na frente, tipo assim, um nível de senioridade já, né, um pouco mais amadurecido. O que falta? Eu acabei de virar sênior, né? Assim, tem menos de um ano. Aham, E agora? sim. Eu imagino, né, para eu construir esse meu momento, para virar especialista, eu tenho que começar a pensar nisso agora. Sim. Né? Não é tipo assim, quero virar amanhã, porque é um caminho. Sim, não, tipo assim, futuro não se faz amanhã, né? Exatamente. Futuro já começou. Sim. Isso foi quase negócio de Globo. O futuro. Que horror. Amei. Mas assim, acho que é meio que isso, olhar o futuro possível, que começou agora mesmo, né? Então, sei lá, o que eu posso me especializar, né? Assim, seja em nível de educação, que você agora é uma garota universitária, acho que isso é um recorte muito real pra gente que fez transição de carreira. Muitos de nós, a gente não tem uma formação, assim, seja de nível superior ou técnico, na área que a gente está atuando hoje. Sim. E eu sinto que pra gente olhar para, sei lá, esse desenvolvimento de carreira mais longínquo, é importante olhar, pô, vou fazer uma pós. O que o mercado da educação tecnológica está oferecendo também? Porque é importante o que está tendo na sala de aula lá, Sim. a gente saber. Então, nesse momento, eu estou pensando, pô, vou fazer uma pós da minha área, ou não, vou fazer uma pós olhando mais para gestão. Eu quero o que é o meu futuro? Quero ser uma especialista técnica, mas, pô, eu quero poder Ir também... pra liderança. Ir pra liderança. Então, os Aham. passos têm que começar a ser dados. E acho que esse é o momento mais introspectivo, assim, Sim. profissionalmente, que eu tô olhando para as minhas habilidades, que eu já tenho consolidadas, as habilidades que eu tô construindo e as habilidades que eu ainda nem tenho. Sim. Né? Então, tô contando muito, assim, acho que quem tá no mercado de trabalho, né, pensando assim nessa virada de chave para especialista ou para outro qualquer nível de senioridade que for, tem que se apoiar muito na sua liderança. Eu ia perguntar isso, tipo, como é que seu time te apoia nesse momento, assim? Todo mundo já sabe o que você quer, como que são os feedbacks. Então, hoje eu tenho a sorte de estar num espaço, né, que tem muito bem estruturado essa trilha de carreira para quem está lá dentro. Acho que isso é um ponto que joga a favor, né, da gente. Você está num espaço que tem uma trilha de carreira desenvolvida, onde, independente do nível que você está, você sabe quais são os próximos passos para você chegar no outro nível. Então, assim, hoje eu conto com o apoio muito do meu time, da minha liderança, de falar mesmo, olha, beleza, eu acabei de virar essa chave, né, de senioridade, mas eu quero ser especialista. Eu trabalho direto, né, como no mesmo time com um outro desenvolvedor que é especialista, assim, um especialista plus, assim, né, tipo, nível 2. E eu tento observar ele, né, tipo assim, quais são os conhecimentos que ele tem para além só do front-end básico, que eu também tenho, né? Assim, nossa base é muito parecida, a gente trabalha fazendo a mesma coisa. Sim. Eu tento observar, assim, como que ele pensa em arquitetura? Boa. Como que ele pensa em Tomada de decisão tomada mesmo, de decisão, em escalabilidade, em manutenção. Sim. Então, a gente está construindo agora, acho que os devs amam isso, e é muito difícil acontecer, construir um projeto do zero. É o mais gostoso, É né? muito Pegar gostoso. do zero, fazer nascer, observar a interação do usuário para poder ir lá, incrementar Toda a parte e de melhorar. discovery primeiro. Isso. Então, eu tenho observado muito como que meus pares que estão... Acho que esse é um ponto muito importante.
observar como que esses meus pares assim do time, né, que estão em outros níveis de senioridade, seja em gestão, seja tech lead, arquitetura, dev especialista, como que eles agem nesses momentos, seja num discovery, seja analisando ali, né, o desempenho do produto que a gente está fazendo, até no refinamento técnico, Sim. coisas muito simples, de ver assim, poxa, eu não pensei nisso. Legal. Acho que o momento, quando a gente está tentando descobrir as habilidades que faltam para a gente crescer em algo, é olhar isso. Eu não pensei nisso. Legal. Ver o que as pessoas estão pensando que eu não pensei. Sim. Acho que esse é o ponto principal. E tô fazendo um PDI. Eu acho que assim, Que é plano de desenvolvimento individual. Uhum. Explicando um pouquinho, o PDI tem muitas empresas que têm essa prática já introjetada, né, para poder as pessoas serem promovidas na trilha de carreira. Mas o PDI é independente, você pode fazer por sua conta. Você basicamente vai montar um plano de desenvolvimento para você mesmo, olhando para a parte profissional. Ah, mas beleza, isso eu posso fazer num bloquinho, posso fazer qualquer coisa. Não, porque o PDI, o que é o legal dele, ele é muito flexível, onde você vai fazer, mas o ponto principal, assim, o pilar dele é você ter um objetivo, né? No caso aqui, ser uma dev especialista em front-end. Sim. Beleza. O que eu preciso para eu chegar lá? Né? Eu estou nesse momento de mapear. Então, eu quero aprofundar em arquitetura, né? Quero aprofundar em, sei lá, qualidade. Em qualidade, em cloud, né? Cloud service, alguma. Eu vou elencando, né? Por exemplo, inglês. Né? Eu falo inglês, né? No nível intermediário, mas beleza, coloquei aqui as coisas principais. O que eu vou fazer? O que eu preciso para alcançar esses pontos, né? Então, assim, eu tenho um objetivo maior, eu tenho essa construção. O que eu preciso para chegar lá? E o outro ponto é como eu sei que eu cheguei, ou como eu sei que eu estou evoluindo. Boa. E aí, no caso... poder medir frequentemente, né? De quanto tempo você reavalia, assim? Então, eu tenho colocado, assim, um checkpoint, né? Assim, individual por mês. As minhas one-on-ones, assim, né? Esses feedbacks aí que eu recebo quinzenalmente, todo eu uso como insumo também. Legal. Mas, por exemplo, o inglês, eu coloquei, cara, em 6 meses eu quero tirar uma certificação de proficiência. Boa. Ou seja, você tem como o objetivo, medir. o como e saber se você chegou lá. Sim. Então, e as coisas mais subjetivas, geralmente quando a gente vai trabalhar soft skills, né? Que muitas pessoas têm alguma dificuldade e isso pode ser um problema, né? Assim, lá na frente para ela conseguir rampar. Por exemplo, sou muito tímida. Não é o meu caso, não é o nosso caso. Sou muito tímida. Como você diz, né? Boca de sacola. Boca de sacola. Você vai fazer uma palestra? Hoje? Não, por exemplo, poder fazer uma palestra isso, pode ser medir, não, uma forma de medir. Falar. Participar de um episódio com a Simara. Exatamente. Participar de um episódio com a Simara. Tudo isso, acho que a gente vai cavando essas oportunidades para poder servir ao nosso desenvolvimento pessoal, né, e profissional. E acho que isso é uma super oportunidade. Estar aqui com você hoje já me ajuda. Só de falar que eu já estou pensando, olha, realmente, isso aqui eu já estou fazendo, isso eu posso fazer melhor. Legal demais. Eu fico pensando, assim, lembrando qual que eram meus maiores desafios, assim, quando eu comecei a trabalhar. O pensamento que eu tinha enquanto eu estudava, eu passei bons 2 anos estudando antes do primeiro emprego. O pensamento que eu tinha era muito medo, porque eu achava que eu ia fazer uma aplicação do zero, que eu ia dar conta de tudo, e eu não me sentia pronta. Eu realmente não estava pronta, e ninguém trabalha sozinho, você trabalha em time. E eu não tinha aquele pensamento assim, olha, tudo que eu pegar, tarefa, que é essa coisa do se virar. Antes de entrar no primeiro emprego, eu não tinha esse pensamento do me virar. Chegou uma tarefa, vou me virar, eu vou entregar, vou fazer da melhor forma possível, com qualidade, e vou colocar em produção. E a gente, quando está estudando somente, a gente não tem esse pensamento. Aí, quando a gente fala de, beleza, entrei no trabalho, eu faço isso. É o meu feijão com arroz. Eu sei fazer uma tarefa, eu sei testar essa tarefa, eu sei colocar ela em produção. Esse é meu feijão com arroz aqui, ó.
estão aceitando minhas tarefas lá, tá tudo certo. Aí, quando a gente fala de futuro da carreira, eu percebo que tem, além de fazer esse feijão com arroz, a gente começa a pensar em tomada de decisão, a gente começa a precisar se conhecer muito mais para fazer essa questão que você trouxe do raio-x. E é muito louco pensar, eu tô trazendo assim nossos 3 episódios, né? Assim, é muito louco pensar e a gente tá indo para a última pergunta, mas que eu acho que vai dar margem assim de você trazer bastante o seu ponto de vista, que é como que você... Olha, essa coisa de tipo entrevista de emprego, né? Não, eu vou fazer 2 em 1, tá? Beleza. A primeira é, nesses últimos 5 anos de carreira como Deva, qual foi seu maior aprendizado e qual foi seu maior desafio? Então, 2 aí... 3 em 1, mentira, menti. 3 em 1. E, por fim, como você se vê daqui a 5 anos, aquela coisa? Entrevista de emprego aqui, diretamente do TDC. Olha, as 2 primeiras perguntas têm a mesma resposta. O meu maior aprendizado e meu maior desafio é saber pedir ajuda. Uou! Que é o seguinte, é isso, meu perfil é de se virar. Só que, e acho que isso o amadurecimento traz pra gente. A Bárbara lá, de 5 anos atrás, no primeiro emprego, como dev, queria mostrar serviço, queria mostrar que sabe, e mesmo se não soubesse, ia tentar fazer a todo custo. Só que fazer a todo custo é custoso. Isso. É custoso. Principalmente pro psicológico, né? Pro psicológico, pro físico, é pensar nisso o dia todo. E pensando no fluxo de trabalho, de entrega, né, ali dentro de um time, se você tá bloqueado com alguma coisa, seja porque você não tá conseguindo fazer, ou você precisa de mais tempo, você precisa sinalizar a equipe. E durante muito tempo, e até hoje também, eu tenho muita dificuldade de virar e falar assim, galera, travei aqui. Porque, pra mim, é tipo, beleza, eu tô travada, mas eu tô correndo atrás. Tô correndo atrás e procurando. E, às vezes, sim, ótimo. Isso é uma ótima forma pra eu aprender, pra eu crescer. Mas, poxa, é tão mais legal, né, assim, pro time, quando você vira e fala, pô, Silmara, eu não sei fazer isso, mas você sabe, me ajuda. E tipo assim, como você tentou se virar antes, quando você vem pedir ajuda, você já traz o relatório, olha, tentei isso, tentei aquilo. E às vezes explicando pra pessoa, você se toca no que seria a resposta. Então, pedir ajuda sempre, levantar a bandeira sempre. Incrível. Sim, isso acho que é o que eu tento, sei lá, mostro tanto que eu amadureci. Sabe? Sim. De virar e levantar a bandeira antes. Não sei, me ajuda. Ou tentei de tudo, me ajuda. Boa. E é isso. Quando a gente pergunta, tira o peso e aí você descobre que você já sabia. Às vezes era só realmente um ponto e vírgula. Isso. Às vezes era um erro de tipo, era uma coisa super simples. Sim. E é isso. Pedir ajuda, acho que é o maior desafio. E a última, onde eu me vejo daqui 5 anos... é uma ótima pergunta, porque eu me pergunto isso todos os dias, né? Já teve um momento que eu falava assim, não, quero sair do Brasil, ser, né, putz, dev lá fora e tal. Eu não sei mais se é isso que eu quero, mas com certeza em 5 anos eu quero ser uma super dev especialista no que eu faço, continuar, né, a fazer as coisas que eu amo, que é isso, comunidade, dividir conhecimento, compartilhar conhecimento e, putz... E música. E continuar com minha viajar. banda, e viver bem. Mas, assim, acho que o que eu gostaria, né, de estar vivendo em 5 anos, principalmente, é estar fazendo o que eu gosto. Né? Assim, putz, a gente falou mais cedo, assim, a gente já viveu subemprego, já viveu treta, já viveu largar a faculdade, já viveu tantos desafios que hoje... O meu inegociável, eu quero que se mantenha para os próximos 5 anos, que é estar trabalhando num lugar que me valoriza, estar trabalhando num lugar que também me valoriza intelectualmente, financeiramente, e que me dá condição para ter uma qualidade de vida. Então, assim, espero que em 5 anos, independente se seja aqui, seja fora, onde for, que eu esteja feliz onde eu estou trabalhando. Não quero mais trabalhar sem gostar, né? A gente lutou muito para chegar
nesse conforto que a gente tem hoje para poder escolher. Né? Não é um mito, né? Poder ser... E muita gente fala assim, fui a primeira pessoa da minha família a acessar a universidade. Eu posso dizer com todas as letras, eu fui a primeira pessoa da minha família a poder escolher. E isso é muito forte do que a gente está deixando para as próximas gerações, das nossas famílias. E olha que maravilhoso poder sentar contigo para falar de futuro. Tem noção? A gente sentava para trocar as mazelas, a gente sentava para chorar, a gente sentava para desabafar. E agora a gente senta para falar de futuro, para falar de viagens, para falar, né, de vida boa e de vida digna. Sim. Acho que é o principal, assim, todo mundo que, sei lá, tem um background de minoria, seja qual ela for, de dificuldade mesmo de acesso, né? A gente precisa ocupar os espaços, modificar os espaços que a gente tá e celebrar o espaço que a gente conquistou, sabe? Com os nossos e é daí pra cima. Eu espero também daqui 5 anos estar no meu 10º Quero Ser Dev, né? Seguindo aí, batendo ponto aqui. Todas as vezes aqui, trocando essa ideia com você, que é sempre massa. Ai, amiga, obrigada, viu? Obrigada. Vou deixar você pedir sua música. Vai pensando aí, depois você me fala que eu vou tocar no episódio. Toca Berta Lutz, minha banda. Valeu, Vá! Valeu, gente. Obrigada. Eu tenho tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo pra Pergunta, o podcast oficial do TDC.